Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28, nos traz uma lição um tanto preocupante, porém uma lição e um ensinamento que é necessário para as nossas vidas. Eu coloquei o nome dessa reflexão: qual é o valor que temos dado às coisas? Quando eu digo as coisas, eu estou falando das coisas materiais, daquilo que diante da visão do Pai, diante da visão do Senhor Jesus, não tem valor algum, porque nós temos aprendido que nós temos que amar não as coisas, né? Estamos, como diz aquela frase, nós estamos usando as pessoas e estamos amando as coisas. Acho que é assim que fala. Mateus 8, 28 diz assim, ó: quando ele chegou ao outro lado, isso aqui é Jesus, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Então lhes disse: vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Eu não sei se você conseguiu entender, essa aqui é uma passagem muito conhecida, passagem dos Gadarenos, né, os endemoniados, eram dois endemoniados, na verdade, e a história conta, como vocês ouviram aqui, Jesus chegou naquele lugar, passou para o outro lado, né, lá para a região dos Gadarenos. Assim que ele chegou naquela região, esses dois endemoniados, lógico, conectados com o mundo espiritual, viram quem é que estava chegando, porque eram os demônios que governavam aquelas vidas. Em um outro evangelho, a mesma situação é narrada da seguinte maneira: que esses endemoniados, um deles, Jesus perguntou qual é o seu nome, e ele falou: nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Então nós entendemos claramente, era uma legião de demônios dentro daquele jovem, daqueles rapazes lá, daqueles homens. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para a nossa reflexão nesse dia, é que é no versículo 32, depois que Jesus chegou, os demônios, veja se você consegue entender essa situação. Jesus chegou, os endemoniados correram para o lado de Jesus, imploraram a Jesus, se prostraram e imploraram: Senhor, permita-nos entrar naqueles porcos. Jesus falou: vão. E eles saíram daquelas pessoas, daqueles dois homens, entraram nos porcos, fizeram com que os porcos corressem a um precipício, se jogassem daquele precipício, e eles morreram na água. Quando o texto vai dizer que no versículo 33 diz assim, ó: os que cuidavam do porcos, ó, vazaram, fugiram, porque ficaram assustados. Aqueles homens, a Bíblia fala que as pessoas não conseguiam nem passar por aquele lugar. No outro evangelho, se eu não me engano é segundo Lucas, não tenho certeza, fala que eles eram presos com grilhões, mas eles arrebentavam tudo. Fala que ninguém podia dominar eles, porque as forças que eles estavam sendo dominados, a força que era projetada por meio daqueles homens era satânica. Então aqui já fica a primeira dica pra gente. Tem situações que a gente não consegue lidar, tem situações que estão nos dominando e não tem como dominar essa situação porque nós estamos, muitas das vezes, lutando com as nossas forças humanas, quando nós entendemos que para vencer as forças satânicas, as forças malignas que atuam no oculto dessa terra, vamos dizer assim, no oculto das nossas vidas, porque às vezes eles não aparecem, eles se disfarçam, né? Eles se escondem, e às vezes a gente está lidando com esse tipo de situação de uma forma humana, e aí eu vou dizer para você, é derrota, viu? Não tem como vencer, tá bom? Mas não era sobre isso que eu queria me ater. No versículo 33 diz: os que cuidavam dos porcos fugiram. Você imagina a cena? Foram à cidade e contaram tudo. Agora presta atenção na sutileza do escritor quando ele diz assim, ó: contaram tudo, incluindo
o que havia acontecido aos endemoniados. Peraí, é só eu que entendo que tem uma troca de valores aqui? Porque era para eles ter, era o texto está dizendo assim, ó, e eles fugiram, foram à cidade e contaram tudo o que aconteceu com os endemoniados, inclusive com os porcos, mas não. Quando o escritor troca, ele está dando uma mensagem para mim e para você. Quando o escritor inverte essa escrita, ele estava querendo nos contextualizar do valor que aquele povo dava para as coisas, no caso, os porcos, os bens materiais. Quantas vezes nós agimos desse jeito? Quantas vezes nós damos importância para o que é físico, para o que é, para aquilo que o dinheiro pode comprar? Estamos deixando de amar a nossa família, estamos deixando de amar os nossos irmãos, aqueles que o Senhor nos constituiu como corpo de Cristo, como membros uns dos outros. O nosso carro às vezes é mais importante, a nossa televisão é mais importante, o nosso dinheiro no banco é mais importante, a nossa casa é mais importante, o nosso trabalho é mais importante que a igreja, que o reino. Os meus estudos são mais importantes, o reino eu busco depois. Temos que tomar muito cuidado. Fica aqui um alerta para você que parou aí, ó. Eu sempre falo isso, tá aí, ó, passando o dedo na tela desse celular, rolando feed, mas você caiu aqui para ouvir uma verdade. Deus não quer que nós venhamos a amar as coisas e usar as pessoas. É do contrário, nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Isso revela que o nosso coração está nas coisas que são da terra, que são temporárias, que são passageiras, e as coisas que são eternas. Jesus nos ensinou que nós devemos depositar, fazer com que o nosso tesouro esteja nos céus, acumular tesouro nos céus. Como que eu acumulo tesouro nos céus? Amando, perdoando, agindo com as riquezas e com os valores e com os princípios que Cristo nos ensinou quando Ele veio passar esse momento aqui na Terra conosco enquanto homem, e depois da sua partida Ele tem nos enviado o Teu Espírito Santo, que é o que está nos conduzindo, que é quem nos ensina as prioridades, as verdades, aquilo que nós devemos amar verdadeiramente, que são as pessoas. Jesus uma vez falou que aquele que der um copo d'água que ser a um dos seus pequeninos, a mim o fizestes. Sabe, nós temos que pegar a visão do reino, de conseguir ver Cristo nas pessoas, tirar os olhos dos defeitos, tirar os olhos das imperfeições, tirar os olhos daquilo que as pessoas fazem contra nós que nos ferem, e nós temos que, pelo Espírito Santo, ter a capacidade de olhar nas pessoas e enxergar que o que nós estamos fazendo para ela, nós estamos fazendo para Cristo. E aí entra um grande segredo, aí nós não somos decepcionados, aí nós não vamos ser pessoas frustradas. Uma vez eu fui ajudar alguém muito próximo de mim, que esse alguém tinha comprado um terreno, só que aí o mato tomou conta desse terreno e precisava ir lá carpir. E aí eu me voluntariei, senti assim aquele desejo de ajudar, né? Na época eu era novo convertido, bem mais novo convertido do que eu sou hoje. E aí eu procurei essa pessoa e falei, eu vou te ajudar lá, tá? Eu vou lá cooperar com você, ajudar você a carpir esse quintal. E essa pessoa, muito próxima, chamou um amigo dele. Não sei como que eu digo isso sem testemunhar quem é, mas enfim, vou tentar. Eu era mais próximo dessa pessoa há muitos anos. E esse amigo era um amigo recente. Assim eu consigo transmitir melhor. E tá, a gente foi lá, carpi, foi, dali, e eles conversando entre eles. Eu já percebi que alguma coisa estava estranha. Mas eu percebi que estava estranha porque eu tava querendo um reconhecimento humano, sabe? Eu não estava fazendo aquela obra com ação de graças para Jesus, eu estava fazendo para essa pessoa. E aí, acabou aquilo ali e tudo. Essa pessoa que eu fui fazer o favor, chegou na outra, e meu Deus, muito obrigado. Nossa, cara, você foi assim alguém que eu não sei o que eu faria se você não tivesse me ajudado. E eu fiquei ali, meu Deus, né? Poxa, mas tá bom. E saí daquela situação frustrado. Quando eu saí frustrado, o Espírito Santo falou dentro de mim assim, ele me ensinou essa lição, ele falou, ó, você se frustrou porque você não fez pra mim.
Desde então, eu estou num processo de aprendizado e eu estou aqui para transmitir para você essa verdade. Não faça as coisas esperando um reconhecimento humano. A Bíblia fala para a gente focar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Faz para Ele, você não vai ser decepcionado, você não vai ser frustrado. E estávamos falando aqui de como acumular tesouro nos céus, eis aí uma possibilidade, eis aí uma maneira. Faça as coisas para Jesus. Voltando ao texto, quando aquele pessoal, o escritor inverte, ele está mostrando que naquele contexto as pessoas estavam valorizando muito mais os porcos do que aqueles homens endemoniados, que seres humanos, dignos de compaixão, de misericórdia, porque tinham uma vida aprisionada pelas forças satânicas. E aí o texto diz no versículo 34, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Caramba, não tá certo isso. Não era para eles terem mais ou menos a ação assim, ó. Por exemplo, eu vou falar como que seria uma coisa normal de alguém que valoriza pessoas. Poderia o texto estar assim, né? Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e o glorificou e abraçou aqueles homens que antes viviam uma vida perdida e por Jesus agora eles foram libertos e glorificaram a Deus e não se importaram com o dano que eles tiveram material. Talvez isso nem precisasse ser mencionado, mas não. O texto fala que eles chegaram em Jesus e suplicaram, tipo, por favor, Jesus, vaza do nosso território. Por favor, some daqui porque você está trazendo prejuízos. Isso revela que o que eles tinham no coração era amor e apego pelas coisas. Porque eles estavam se importando muito mais com os porcos que se perderam do que com aqueles homens que foram libertos. Não é pra gente fazer uma autoanálise? Isso aqui não é pra gente ficar de orelha em pé? Eu vou trazer aqui em nome de Jesus palavras de, sabe, de alegria. Eu vou trazer para vocês aqui em nome de Jesus palavras que alguns vão pular de alegria, vamos dizer assim, né? Mas eu também tenho a responsabilidade de trazer todas as verdades que tenho aprendido. O propósito desse perfil criado foi compartilhar com você um tesouro. Agora, o tesouro inclui esses momentos. É uma palavra de repreensão, é uma palavra dura, mas é uma palavra que liberta. Essa palavra tem me libertado há alguns anos, essa palavra tem me mostrado que o que Jesus quer é que nós venhamos amar as pessoas e não as coisas. Que Deus te abençoe, continue ligado no Abba Pai aí, Deus vai trazer muitas coisas para você e a minha oração é que você possa entender a seriedade dessa ação de amar as coisas e não as pessoas. Pai, eu te agradeço por esse momento e eu te peço, Espírito Santo, que capacite cada um daqueles que ouviram essa palavra, que ficaram até o fim do vídeo, que eles possam receber de Ti, Pai, a capacidade de terem uma vida diante da Tua presença, que eles recebam em nome de Jesus a capacidade de fazerem as suas ações de graças, os seus favores, de fazerem o bem, Pai, não esperando dos homens recompensa, mas esperando de Ti, Pai, fazendo com amor para Ti, Jesus, olhando para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu te peço, também te agradeço. Amém?